Hoje, irei explicar um filme americano chamado Bubble Boy. Spoilers à frente. Atenção e cuidado. Um garoto chamado Jimmy Livingston nasce sem imunidade alguma. Até mesmo um pequeno germe pode matá-lo, por isso ele tem de ser mantido em isolamento. Ele não pode tocar em nada sem que seja descontaminado. Portanto, ele terá de viver dentro de uma esfera de plástico semelhante a uma bolha durante toda a sua vida para sobreviver. Sua mãe, Sra. Livingston, é super protetora em relação ao filho. Até os 4 anos de idade, ele não tinha permissão para voltar para casa. No entanto, depois que ele completou 4 anos, ela e o Sr. Livingston trouxeram um menino para casa em sua bolha. Seu quarto também tem uma bolha enorme, de modo que ele pode andar dentro dela. A bolha tem um par de mãos salientes que seus pais podem usar para tocá-lo. Todos os seus brinquedos são descontaminados para ficarem livres dos menores germes e mantidos dentro da bolha. Jimmy vive nesse quarto desde então. A Sra. Livingston não quer que ele saia da bolha. Ele só tem permissão para assistir a um canal de TV e ler uma revista, porque a Sra. Livingston insiste que são as únicas já feitas. Ela também usa os braços salientes para cortar o cabelo dele e abraçar o filho. Sra. Livingston é um nacionalista extremista, portanto, ela ensina a Jimmy apenas o que acha razoável e impõe suas ideias a ele. No entanto, o pobre Jimmy não sabe o que é melhor, então ele concorda com isso. Todos na cidade sabem sobre o singular garoto da bolha, mas isso não funciona a seu favor. Em vez disso, as crianças da vizinhança se embrulham em filme plástico e zombam de Jimmy do lado de fora de sua casa, e a Sra. Livingston as afasta com frequência. A única comida que Jimmy come é caseira. Um sistema de descontaminação foi colocado em um tubo de plástico, onde a Sra. Livingston coloca sua comida para matar os germes antes que Jimmy possa pegá-la. Jimmy tem agora 16 anos de idade. Ele conta que cresceu como qualquer outra criança e fica feliz quando ganha uma guitarra elétrica em vez de um carro. Até que um dia, ele está na janela e vê uma nova garota de sua idade chamada Chloe se mudando para o bairro. Ele começa a gostar da garota, mas não pode fazer nada a respeito. Além disso, ele não sabe nada sobre amor ou garotas. Sua mãe percebe sua paixão e conta a história para Jimmy sobre um garoto que morreu porque tocou na mulher da casa ao lado. Nos anos seguintes, Jimmy observa Chloe pelas janelas com frequência, e ela também percebe que ele a observa. Ele conta que sabe que algo está acontecendo com ele, mas não sabe o que. Certa manhã, ele acorda com uma ereção e fica petrificado. Sem saber do que se trata, ele se bate com um taco, grita e chama sua mãe. A Sra. Livingston chega e o faz repetir o juramento de fidelidade até que ele se acalme. Chloe tem um grupo de amigos populares que zombam de Jimmy, chamando-o de garoto bolha. Ela parece estar na defensiva em relação a ele. Um dia, ela bate a porta da casa dos Livingston e o Sr. Livingston a deixa entrar. Ela vê o sistema de tubos de plástico espalhados pela casa e fica fascinada. Ela segue o tubo e chega ao quarto de Jimmy. Jimmy fica surpreso e nervoso porque sua mãe é a única mulher com quem ele conversou. Chloe conversa com ele e diz que gosta de seu violão. Jimmy tenta ensiná-la a tocar com as mãos salientes. Ele começa a recitar o juramento de fidelidade no meio da música. A partir desse dia, os dois passam a ter encontros frequentes. A Sra. Livingston não gosta da amizade deles, mas não pode fazer nada a respeito. Segue-se uma montagem do tempo que eles passam juntos. Ela lhe dá um porquinho da Índia dentro de uma bola no aniversário dele, e até leva crianças para dentro do quarto dele no Halloween. Uma noite, em seu aniversário, Chloe, embriagada, entra no quarto de Jimmy pelas janelas. Ela tenta entrar na bolha, alegando que não consegue mais ficar longe dele. No entanto, ela desmaia antes de conseguir entrar. A cena muda para a noite do baile de formatura de Chloe. Seu namorado pervertido, Mark, vem buscá-la e Jimmy fica arrasado. Mark oferece um cigarro a Jimmy, mas ele não sabe o que é. Uma noite, Jimmy vê Mark e Chloe se beijando pela janela. No dia seguinte, Chloe entra no quarto de Jimmy e lhe mostra seu anel de noivado. Mark a pediu em casamento. O casamento deles será neste fim de semana nas cataratas do Niágara, e ela veio informar Jimmy. Jimmy fica desapontado, mas não demonstra isso em seu rosto. Ela também lhe trouxe um presente, que guarda dentro do tubo de descontaminação, mas Jimmy o ignora. Em vez disso, ele lhe devolve o porquinho da Índia e pede que ela vá embora. Chloe sai com lágrimas nos olhos. Mais tarde, Jimmy abre o presente e vê que é um globo de neve com "Eu te amo" escrito dentro. Surpreso, ele grita o nome dela e decide ir às cataratas do Niágara para impedir o casamento. Ele se esforça para fazer um escudo de bolhas portátil e finalmente consegue. Depois, ele sai de casa sem que seus pais saibam. Jimmy está feliz por estar correndo pela primeira vez, chega à estação de ônibus e pede à pessoa que está lá uma passagem de ônibus.
No entanto, Jimmy se esqueceu de levar dinheiro. Aflito, ele tenta atravessar a rua quando é atingido por um ônibus. Ele voa e cai no chão, mas sua bolha o salva. As pessoas do ônibus saem e se oferecem para lhe dar uma carona. Jimmy aceita de bom grado, mas fica sabendo que as pessoas fazem parte de um culto religioso. Quando ele diz isso, eles o expulsam do ônibus com raiva. O grupo da seita chega ao seu destino, onde o líder anuncia que um homem redondo dentro de um globo é o Salvador enviado por Deus. O grupo percebe que Jimmy era seu salvador e parte em busca dele para tirá-lo do globo. Enquanto isso, Jimmy conhece um motociclista chamado Slim. Jimmy conta a ele que o amor de sua vida se casou com outra pessoa. Slim fica impressionado e, por sua vez, conta a ele sobre sua antiga namorada, que ele ainda ama. Ele então oferece uma carona a Jimmy e os dois seguem para as cataratas do Niágara. Em casa, a Sra. Livingston descobre que Jimmy está desaparecido e se apavora. O Sr. Livingston e seu marido saem em busca de Jimmy, pois a polícia só o faria após 24 horas do desaparecimento. Em outro lugar, Slim e Jimmy chegam a Las Vegas e param para descansar. Eles se divertem muito em um cassino, mas Jimmy só tem 2 dias antes do casamento. Então, ele deixa Slim na boate, rouba uma scooter e foge com ela. Depois de viajar por um tempo, Jimmy se depara com o carro de seus pais, que tentam impedi-lo de fugir. Na pressa, Jimmy se envolve em um acidente. Mas, felizmente, sua bolha o faz saltar para um trem em movimento. Ele escapa de sua mãe, mas agora está preso em um trem com um show de talentos. As pessoas desse trem lhe contam sobre seu chefe, Dr. Freak, que as mantém presas e as usa nos espetáculos. Jimmy conhece o Dr. Freak, que por acaso é um anão. Ele acidentalmente joga o homem no chão com sua bolha e liberta as outras pessoas. Em seguida, ele continua seu caminho até as cataratas do Niágara. Mas ele não consegue mais usar a scooter, então vai a um restaurante pedir carona a alguém. Lá, um grupo de policiais intimida um homem chamado Push Pop. Quando Jimmy lhes diz que não tem imunidade, eles presumem que Jimmy tem uma doença contagiosa e fogem do local. No meio do caos, o restaurante pega fogo e Push Pop oferece uma carona a Jimmy. Ele também concorda em levá-lo às cataratas do Niágara. Em outro lugar, a Sra. Livingston encontra Freak, que lhe diz que Jimmy está indo para as cataratas do Niágara. Furiosa, ela liga para Chloe e grita com ela por ter feito Jimmy fugir. Enquanto ela fala com Freak, os malucos do lado de fora roubam seu carro. Push Pop e Jimmy estão a caminho, quando batem em uma vaca no meio da estrada. Push Pop fica angustiado porque, em sua religião, as vacas são um símbolo de Deus, mas, seguindo a palavra de sua mãe, Jimmy lhe diz que sua religião é falsa. Isso ofende Push Pop, então ele deixa Jimmy sozinho. Jimmy, de alguma forma, chega a Nova York e pede carona a um velho chamado Pip. Jimmy acorda na manhã seguinte e o homem ainda está dirigindo o carro. Jimmy logo percebe que Pip está desacordado, e o carro bate em um outdoor. Jimmy entra em um supermercado e liga para Chloe. Mark atende o telefone e diz a Jimmy para desistir, pois ele está prestes a se casar com Chloe em 1 hora. Ele está desesperado, então liga para a mãe e pede que ela venha buscá-lo. Ambos os pais dirigem até ele e o colocam dentro do carro. O Sr. Livingston vai ao banheiro, quando o Sr. Livingston pergunta a Jimmy qual é a sensação de estar ao ar livre pela primeira vez. O pai e o filho criam laços. O Sr. Livingston diz a Jimmy para não desistir antes de tentar. Aceitando suas palavras, Jimmy corre para impedir o casamento. A Sra. Livingston vê isso e o segue em seu carro. Ao mesmo tempo, o grupo de culto encontra Jimmy e o segue também. Slim, com seus amigos motoqueiros, chega para resgatar Jimmy também. Slim olha para a Sra. Livingston, que por acaso é seu antigo amor. Acontece que todos eles estão dirigindo na pista de pouso de um avião. Um avião decola e Jimmy embarca com um antigo piloto. Eles voam para as cataratas do Niágara, mas o avião cai, fazendo com que Jimmy caia na cachoeira. Felizmente, sua bolha não permite que ele se afogue. De alguma forma, ele consegue sair da água e corre para o casamento. Chloe e Mark estão na capela, fazendo seus votos, quando Jimmy entra na igreja, declarando seu amor por ela. Vendo que essa é sua última chance de persuadir Chloe, ele coloca sua vida em risco e abre sua bolha para beijá-la. No entanto, logo depois disso, ele cai inconsciente. Enquanto Chloe tenta acordá-lo, a senhora e o Sr. Livingston também chegam ao local. A Sra. Livingston lamenta a morte de seu filho, quando o Sr. Livingston pede que ela conte a verdade a todos. É revelado, de forma constrangedora, que Jimmy não tem nenhuma doença e, de repente, ele acorda. Acontece que ela havia mentido para ele para mantê-lo longe dos males do mundo por todos esses anos.
Jimmy fica chocado, mas perdoa a mãe quando ela diz que fez isso para protegê-lo. Ele finalmente abraça Chloe enquanto todos aplaudem. Passa para alguns meses depois. Chloe e Jimmy estão se casando. Todos que ele conheceu durante sua jornada estão no casamento. A senhora Livingston e Slim agora são um casal. O filme termina quando vemos Jimmy e Chloe indo embora em um carro para a lua de mel. Inscreva-se para ver mais vídeos como esse, ative as notificações e deixe um like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.